Olá, pessoas! Então, hoje, continuando ainda no assunto dos peixes, vamos falar um pouco sobre o último grupo de peixes que vamos estudar. Ai, que pena, mas enfim, é isso. Nós temos o grupo dos Osteíctes, certo? Na aula anterior vocês viram o grupo dos Condríctes, que seriam aqueles que possuem o esqueleto cartilaginoso, e agora vamos estudar o grupo dos Osteíctes, que são aqueles que possuem o esqueleto composto de... Vocês vão ver. Então, como já sabem, ritual de estudos, caderno, caneta, lápis, papel, algo que vocês possam utilizar para anotar dúvidas que possam surgir e anotar os pontos principais da aula também, certo? E vamos seguir em frente. Então, novamente, introdução. Os peixes Osteíctes, eles são chamados assim, né? Porque eles possuem o esqueleto ósteo, vem de osso, né? E ictes de peixe. Então, eles têm o nome dessa forma porque eles são peixes que possuem esqueleto composto de osso. São o grupo de vertebrados com maior número de espécies, incluindo representantes de água doce e salgada. Então, nós temos a maior diversidade de peixes e, inclusive, de vertebrados, né? Graças a esse grupo dos Osteíctes. São extremamente variados quanto à forma, cores e hábitos de vida. Então, vocês vão encontrar peixes de formas diferentes, tamanhos diferentes, peixes minúsculos, peixes gigantes, peixes finos, largos, pequenos, grandes, enfim. E hábitos de vida, diurnos, noturnos, são encontrados em diferentes níveis da água, pode ser encontrado na superfície, próximo a coral, em regiões de praia, em região de estuário, profundidade. Então, nós temos uma grande diversidade de hábitos e formas em relação aos peixes. Então, nós temos aí um exemplo, né? Que representa grande parte, assim, um exemplo, né? Um pequeno pedaço da diversidade de peixes que podemos citar, por exemplo, certo? Quanto às suas características, então, primeiramente nós temos o exemplar de peixe. Vocês vejam que ele possui uma estrutura um pouquinho mais diferenciada em relação aos condríctes que estudamos na aula anterior. O esqueleto ósseo, primeira característica a ser demarcada, né? O esqueleto dele é composto por osso. As escamas dele são de origem dérmica, é diferente das escamas dos condríctes, que são placoides, são placas sobre a epiderme. As escamas dos peixes são de origem dérmica, então elas estão lá na derme. Elas vieram de dentro da derme para cobrir o corpo do animal. Glândulas de muco, que vão ter a função básica de lubrificar o corpo do organismo, né, para reduzir o atrito com a água, então deixar o corpo dele mais hidrodinâmico. Bexiga natatória. Diferentemente dos condríctes, os peixes ósseos, osteíctes, eles possuem a bexiga natatória para regular a flutuabilidade dele dentro d'água. Os condríctes, eles possuem a glândula de óleo, né, que vai fazer basicamente essa mesma função. Já os osteíctes não possuem a bexiga natatória, que são como sacos de ar, estão conectados às brânquias deles, né, que vai se encher de ar e vai regular a flutuabilidade desse organismo na coluna d'água. Linha lateral, da mesma forma, eles possuem uma linha lateral. Se vocês olharem aí no centro do organismo, tem uma linha, certo? No meio dele tem essa linha que divide de parte de cima e parte de baixo. Pronto. Da mesma forma, os peixes cartilaginosos possuem, eles também possuem uma estrutura sensorial. Opérculo. O opérculo é uma estrutura que cobre as brânquias, diferentemente dos condríctes, possuem as fendas branquiais, né? Por onde a água passa após a sua processo de respiração. Os peixes, eles possuem o opérculo, que é uma estrutura que cobre as brânquias, então não possui fendas, as brânquias delas são cobertas, são protegidas por essa estrutura. Então, vocês vejam aí a diferença, né, as diferenças características que podemos observar em relação entre os dois grupos de peixes estudados. Quanto à classificação, como vocês sabem, né, da mesma forma que os peixes cartilaginosos, eles são gnatostomados, ou seja, possuem mandíbula, da mesma forma, eles não são agnados, são craniados,
porém são gnatostomados, assim, ambos os grupos, Condrictis e Osteíctis, possuem mandíbula. Os Osteíctis possuem esqueleto composto por ossos. Mas aí vocês vão ver, mas tem uma diferença aí. Nós temos dois grupos diferentes de peixes Osteíctis. Os peixes actinopterídeos e os peixes sarcopterídeos. E os sarcopterídeos estariam mais próximos do que são chamados tetrápodes. Os tetrápodes são os organismos que possuem 4 membros. Tetra vem de 4, pó dos pés. Então, possui 4 membros para sua locomoção. Os actinopterídeos representam grande parte dos peixes ósseos. Os peixes sarcopterídeos são peixes, em geral, pulmonados. E um dos principais exemplos é o selacanto, que eu vou mostrar logo a seguir. Então, o grupo dos Osteíctis, ele é dividido, é um grupo que vocês estão vendo que não possui uma única origem. Ele é dividido em dois grupos diferentes, que é os actinopterídeos e os sarcopterídeos, que veremos a seguir. Então, vamos ver quanta diversidade justamente os dois grupos. Os sarcopterídeos são aqueles que possuem a nadadeira denominada como lobada. Por quê? Porque lembram membros. Eles não são nadadeiras finas, não são nadadeiras com aqueles raios que vocês conhecem das nadadeiras dos peixes. Ele possui uma nadadeira que é formada em lobos, que lembra de certa forma membros. E os actinopterídeos são os peixes de nadadeira raiada. Na linhagem evolutiva, os sarcopterídeos eles são considerados mais próximos dos tetrápodes justamente por suas nadadeiras se assemelharem a membros que dariam origem aos tetrápodes primordiais, certo? Os primeiros organismos que possuem 4 membros. Que aí vocês vão perguntar, seriam mais próximos ali dos anfíbios? Exatamente, certo? Então, actinopterídeos, peixes que possuem nadadeira raiada. Você veja que tem raios saindo das nadadeiras. E nós temos aí vários exemplos. Eu trouxe um peixe que é chamado de mariquita, tem a traíra também. Grande parte dos peixes ósseos são actinopterídeos, possuem essa nadadeira dessa forma. E os sarcopterídeos são aqueles que possuem a nadadeira lobada, né, que possui lobos. O exemplo que eu trouxe, o selacanto, né, que é um peixe considerado pré-histórico, encontrado inclusive em profundidade, peixe marinho. Nós temos alguns exemplos também de alguns peixes pulmonados que também possuem as nadadeiras dessa forma, certo? Então, são animais que acredita-se ser um elo perdido entre os peixes e os anfíbios. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, como já sabem, podem procurar, perguntar. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!